não estou a pedir o Topaquice a fazer enquadramento jurídico. O Topaquice começou na sua abordagem a dizer que há atropelo dos estatutos. E eu estou a convidá-lo a trazer Tá bom, então o faça, artigo. tá bem. Não, eu não vou fazer porque não fui eu que disse. Desculpe, só, Não, doutora. não, Tá eu bem, não vou doutora. trazer porque não fui eu que Doutora, disse. Eu estou a convidar o meu amigo Topaquice para trazer o Muito bem, Aragão. artigo Vamos só do permitir nosso que- estatuto e do regulamento eleitoral. Só- Já poderá só- reagir. só Porque mesmo falar um sobre ponto- o salário, eu só acho que mesmo não um estamos a fazer só mesmo política, um né? ponto de ordem, só um ponto de ordem. Aqui quem deve explicar bem o estatuto e o regulamento do MPLA é o doutor Aragão, porque é militante vai já do chegar- MPLA. vai já chegar E o por seu que é que eu momento. digo isso? Eu tinha de explicar aqui publicamente se aquilo que fizeste na marcha, se foi ou não apoio à candidatura do líder. E Muito tem de bem. explicar porque violaste o estatuto. Dá uma demonstração clara de que não vale a pena confiarmos muito nesse partido. Por quê? Se olharmos para o processo histórico de Gino Carneiro, vamos perceber que o Gino Carneiro não é juvenis em matéria política e muito menos juvenis ao nível do métier em Palá. Gino Carneiro é uma figura robusta, uma figura de proa, no limite até podemos dizer que é um guru da política nacional e do MPLA, tanto em particular. Repare, se entre Higino Carneiro e presidente João Lourenço, presidente aqui na qualidade de presidente do MPLA, cria essa crispação desnecessária, quer significar que um outro cidadão que não faz parte do MPLA, tanto colocando-se contra o MPLA, coloca-se a jeito e em grande risco, porque nós estamos a falar de filhos do mesmo partido que hoje estão tanto praticamente de costas viradas. Não é bom para o nosso processo democrático, por um lado, porque o MPLA é o partido que governa há 50 anos, por outro lado, tanto o MPLA, eu tenho estado a dizer que o MPLA tem estrutura de um Estado, né, do ponto de vista tanto de organização, e não do ponto de vista de partido que sustenta o governo, porque ali é uma desgraça. Portanto, Higino Carneiro reclama, com razão, tanto deu entrada de alguns expedientes, com razão, porque está-se a atropelar com bulldoze do Estatuto e os regulamentos eleitorais do MPLA. Atenção, nós temos aqui um exemplo que devia nos levar a uma viagem reflexiva profunda daquilo que aconteceu com o presidente José Eduardo dos Santos. O presidente João Lourenço tem de perceber que mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. A grande verdade é que há um nicho de cidadãos, podemos até chamá-los de bajuladores, esse é o termo que mais se enquadra, que vão tanto atropelando os estatutos do MPLA com bulldoze para agradar o líder que já está praticamente no fim da sua missão. Imaginemos que amanhã Higino Carneiro venha a ser presidente do MPLA. Qual será o posicionamento dessas pessoas que estão a atropelar o estatuto? Mais do que isso, o comunicado do porta-voz da subcomissão de comunicação, que é do Dr. Esteves Hilário, portanto, é um comunicado triste. É um comunicado triste, um comunicado que atenta contra a inteligência de Higino Carneiro e não é bom para o partido MPLA. Eu em particular, não gostava de ver o MPLA dividido, porque isso não engrandece. Mas há este risco na sua O ótica? MPLA está dividido, não há risco, o MPLA está dividido. No MPLA é um bocado quando há alguém a querer competir com o líder em vigência, parece que esse indivíduo tem a doença de lepra, né? Ninguém pode encostar sob pena de transmitir tanto aquela doença. No fundo, é um mau sinal para a democracia. A MPLA não está a dar tanto bons sinais ao nosso processo democrático. Acha que o presidente João Lourenço vai concorrer sozinho? Ainda é muito cedo para dizer isso, porque Higino Carneiro vem com muita força também, né? Acha que ainda tem alguns trunfos? Não, tem trunfos. Eu já disse aqui, eleições limpinhas com uma camisa branca entre o presidente João Lourenço e Higino Carneiro vence, né? Muitos estão a apoiar o presidente João Lourenço, tanto de viva voz, porque ainda não passou a candidatura de Higino Carneiro. Então logo passa, eu acho que Higino Carneiro vence. A nossa Constituição, no artigo 7º, é muito clara, 17, é muito clara, diz assim, isso é muito rápido, Assembleia, é muito rápido mesmo, que é, os partidos políticos, no quadro da presente Constituição, devem cumprir tudo aquilo que são estatutos, são, portanto, de caráter e âmbito nacional, uma série de coisas. Depois diz,
os partidos políticos devem salvaguardar a liberdade dos próprios cidadãos, em resumo aquilo que diz o artigo, e respeitar os status, artigo 17 da nossa Constituição. O que o MPLA está a fazer é um total atropelo aos estatutos do partido, ao regulamento eleitoral, o que... Mas consegue elencar o artigo do estatuto e do regulamento que está a ser atropelado? Não, elenca o artigo, né? Nós ouvimos a ler a Constituição, mas está a falar dos estatutos do nosso partido e do regulamento eleitoral, mas não está a trazer os artigos. Doutor, para que se não é jurista para fazer enquadramento jurídico, Não estou a pedir. Permita-me, porque é cidadão, todo cidadão tem domínio da Constituição. Eu não disse o contrário. Agora, enquadramento jurídico não corre. Eu não estou a pedir, eu estou para aqui a fazer enquadramento jurídico. Estou para aqui começou na sua abordagem a dizer que há atropelo dos estatutos. E eu estou a convidá-lo a trazer. Tá bom, então o artigo. Tá bem. Não, eu não vou fazer porque não fui eu que disse. Eu não vou trazer porque não fui eu que disse. Eu estou a convidar um amigo Topaquice para trazer o artigo vamos só permitir do nosso estatuto e do regulamento eleitoral. Já poderá reagir. Porque falar sobre o salário, eu acho que não estamos a fazer política. Só um ponto de ordem. Aqui quem deve explicar bem o estatuto e o regulamento do MPLA é o Dr. Aragão, porque é militante do MPLA. Vais a chegar e por que é que eu digo isso? Eu tinha de explicar aqui publicamente se aquilo que fizeste na marcha, se foi ou não apoio à candidatura do líder. E tem de explicar que violaste o estatuto do MPLA. Isso é que tem de explicar. Agora, não tens de cobrar o doutor Paquis para fazer aqui enquadramento jurídico. Se o meu amigo me der um minuto, eu vou lhe explicar. Agora, se o meu amigo me der um minuto, eu vou lhe explicar o que é que eu fui fazer na marcha. Tá bom. E se amanhã o meu partido político me convocar para ir marchar, eu vou marchar. Eu sou político, eu sou político e mereço obediência das estruturas superiores do meu partido. Tá bem. Sobre marcha, vai ficar cansado, com fome, com lábios secos. Não há problema. Eu vou cumprir as tarefas do meu partido político. Doutor Aragão, um minuto. Doutor Paquis, pode concluir, por favor? Eu vi com muita tranquilidade hoje e desde já os nossos internautas, vi com muita calma. Não vou permitir que o ruído estrague o que eu quero dizer hoje. Hoje vi com muita calma. Não sei se está a perceber a minha tranquilidade. Também estamos a perceber. Vim de Benguela, águas geladas, está tudo tranquilo. Portanto, vi com muita calma. Pode prosseguir. Há atropelos terríveis aos estatutos do partido MPLA e eu tenho sentido que... E aqui cito o jornalista Carlos Alberto, que foi meu estudante na Metodista, que escreve artigos muito bonitos e que faz um artigo agora sobre a questão do sábado, antes de entrarmos mesmo na questão própria, que eu tenho sentido, não é vergonha, é alguma repulsa ao que nós vemos na comunicação social relativamente aos pronunciamentos feitos pelo mais velho Job Capapinha e feitos por Esteves Hilário. Não se podia permitir, num país sério, com comunicação social séria, num partido sério, como o MPLA, que o Esteves Hilário chamasse, por exemplo, mais velho Higino Carneiro de incompetente. Não se pode permitir. Esteves Hilário não tem 50 anos. O Esteves não tem 50 anos. E eu disse numa outra rádio e no meio de comunicação social, poupem o Esteves Hilário. Poupem-no. Ou a ele próprio, poupe-se. Porque, como disse bem o Cabaça, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. João Lourenço não será presidente do MPLA em 2035. Porque sujar a imagem de um jovem, professor universitário, que até sabe ler, ele próprio a ler o Esteves, está a gaguejar, o Esteves não é gago, ele sabe ler. Só que há uma disfunção entre aquilo que ele está a ler e aquilo que a mente lhe diz. E não vou permitir... Está a fazer referência ao último comunicado. Ao último comunicado. Ou seja, o que está de facto a ver no MPLA são os atropelos aos estatutos e aos regulamentos. É uma coisa interessante. Na verdade, o que dizem agora, o que mais o Job Capapinha disse no dia 4, foi que foi aceito o candidato João Lourenço, que em maio, num domingo, apresentou 11 mil assinaturas, das quais 10 mil foram aceitas e outras não foram aceitas. Como é que recolheu, em 2 semanas, recolheu 10 mil e a gente não sabe. Por um lado. Por outro lado, na minha visão, parece, e aqui vou citando o Carlos Alberto, que essa visão não é minha, mas estou a citar o Carlos Alberto, que diz assim: quer-se manter Gil Martins a conduzir a campanha do presidente João Lourenço para não dar razão a quem fez vazar a vergonha que apareceu nas redes sociais. Mas me parece que é muito mais prejudicial, porque um partido político, cito o Carlos Alberto, também se conduz com ética. A ética também a política também tem ética. E manter alguém que, efetivamente, seguia uma campanha e era o diretor de uma campanha de alguém que está maculadamente do ponto de vista ético, não é bom. Por outro lado, para terminar, Higino Carneiro, na minha visão, João de Almeida e, portanto, o
o engenheiro António Venâncio, podem impugnar o Congresso do MPLA. Ou seja, já vou te passar a palavra, porque depois você passa ao Mário, porque o Mário para não me interromper. Quem de facto está a conduzir essa subcomissão está a fazer uma coisa, está a legitimar alguém, independentemente de ouvir as reclamações dos outros candidatos. Mas atenção, o presidente João Lourenço, não há seriedade. Das mais Não de está a haver 11 mil seriedade. subscrições apresentadas, 10.960 Sim, subscrições eu disse 10.000. foram validadas. Também foram validadas. Por uma razão simples. Num momento presente, ouça Sembele, serão validadas e terão que ser validadas. Por quê? Porque o presidente João Lourenço conduz a máquina. Ele conduz a máquina. Nós temos deixado um conselho, já há coisa de 3 semanas deixamos aqui um conselho. João Lourenço ganha essas eleições, não tem problema, ele vai ganhar no Congresso. Só que não atropelem os estatutos. Porque atropelar os estatutos e o regulamento do partido vai fazer com que Higino Carneiro e outros militantes possam impugnar o Congresso e em 2029 possa acontecer o que aconteceu com a UNITA no Congresso repetido. Isso pode ser possível. Pode ser, e aí Higino Carneiro pode vir com outra roupagem. Nós estamos a aconselhar aqueles que estão no MPLA. Vocês não precisam de passar vergonha. Então o MPLA, que é um partido que tem mais de 4 milhões de militantes, do ponto de vista democrático, não devia ser melhor que a UNITA. Verifica tu, e os angolanos têm visão nessa matéria. Veja como é que correu o Congresso da UNITA. Veja como é que a UNITA recolheu assinaturas, os candidatos, aqueles que estão da parte de Higino Carneiro, António Venâncio e José de Almeida, estão com dificuldade de recolher assinaturas. Por que razão? Estamos a dizer assim. Cumpram os vossos estatutos para que possam ter um congresso em dezembro como deve ser. Agora, nós também temos a nossa fonte que nos diz. O objetivo é fazer com que Higino Carneiro nem sequer vá ao Congresso como candidato. A nossa fonte diz isso. É uma fonte segura. Agora, quer dizer, não permitir que ele vá como candidato ao Congresso do MPLA, quando ele tem esse desejo, é atropelar os estatutos. E ele terá legitimidade, para terminar, para impugnar esse Congresso. E aqui cito o Cabaça. No MPLA tem muita gente falsa. O MPLA tem muita gente falsa. Enquanto alguém é chefe, lhe bajulam 99,9%. Se amanhã João Lourenço disser que já não quer mais, e Higino Carneiro sobe, todo mundo volta. Por amor de Deus, haja coragem. E para terminar, é um apelo que eu faço. Poupem o Esteves Hilário. Poupem o Esteves Hilário. Se fosse dito esse comunicado por Rui Falcão ou o próprio João Papinha, era outra coisa. Não pode o Esteves Hilário chamar de incompetente o general Higino Carneiro. Ele é o porta-voz do partido. Nem ele fica bem. Doutor Mário passa a palavra, Aragão, passa a palavra. O MPLA vive ou não vive já um clima de festa com a renovação, portanto, dos mandatos ao nível das assembleias, os capos e tudo mais? Ouvir o Dr. Paquice, às vezes, parece estar numa festa em que o DJ toca várias músicas ao mesmo tempo. Né? Dr. Paquice falava... Chama-se mix. Qual é a festa onde o DJ Nunca ouviste falar de Os mix? senhores estão mesmo arrepiados quando se fala do MPLA. Isso é mix. Nunca ouviste falar de mix. Não, isso é bom. Quando mix. ficam arrepiados. Ele não Mas o sabe Dr. Paquice deveria ter hombridade também, porque falava muito na sua abordagem de incumprimento no regulamento e nos estatutos. O Dr. Paquice não consegue dizer o artigo que está a ser incumprido. Mas ele está Quer no olhando uma regulamento, perspectiva de constatação. Permitam. Dr. Paquice não consegue dizer em que artigo nos estatutos e no regulamento o MPLA está aí contramão. Isso para dizer o quê? Para dizer que é mesmo só ditames. O MPLA é daqueles partidos grande e humilde que consegue viver na diversificação e na pluralidade política. Nós não estamos contra o general Higino Carneiro, aliás, é militante do MPLA e tem uma estrada longa no nosso partido. Aliás, nós estamos com o general Higino Carneiro... As suas reclamações não fazem sentido? Qualquer pré-candidato que entenda que está a ser ferido A ou B tem legitimidade de recorrer. E o general Higino Carneiro tem essa legitimidade. Agora, nós também devemos apelar que não basta querer ficar na vontade, porque o general Higino Carneiro e os outros pré-candidatos ainda não apresentaram oficialmente as suas candidaturas. O único candidato agora é o presidente atual, João Lourenço, que apresentou a sua candidatura, que apresentou os documentos reitores saídos no regulamento eleitoral e que foi validado pela subcomissão. Portanto, o que nós devemos apelar é que, em vez de trazermos aqui informações à asta pública, vamos pedir que esses pré-candidatos apresentem as suas candidaturas. O general Higino Carneiro tem que apresentar, o professor Carlos tem que apresentar, o engenheiro Venâncio tem de apresentar a candidatura. Portanto,
ficar no muro e depois dizer que há irregularidades e não apontar as normas da irregularidade, eu penso que não estamos a fazer política. Portanto, o MPLA não está dividido, Sassembele. O MPLA é daqueles partidos que eu tenho dito que, e o Sassembele é um bom jornalista, refinado e acabado, sabe de que se tu andares na rua à noite, tu vais ver vários cães em vários pontos. Mas se tu pisares na cauda de um único cão, todos eles vão à tua trás. Isso para dizer o quê? Que o MPLA é um partido unido e nós vamos sair mais unidos no nosso Congresso. A festa tem que me deixar terminar. Também pedes um minuto. Não é, mas tem que me deixar terminar. Pedes um minuto. Trouxeste um exemplo que se enquadra mesmo com o teu partido. Exemplo dos cães, né? Pronto, era só para dar essa nota. Muito obrigado. Eu penso que... Mas se enquadra aqui. Não, ele é que trouxe Mas não precisa explicar. Porque as pessoas pensam que o MPLA, com a múltipla candidatura do general Gino Carneiro e outros, o MPLA esteja dividido. Não, o MPLA não está dividido. O MPLA é daqueles partidos que pensa povo, que pensa desenvolvimento. E nós temos... Não vou deixar os senhores falar. Os senhores têm que me deixar... E por favor, para terminar então... têm de me deixar falar. Para terminar e depois termos outras intervenções. A nossa festa começou nos CAPs. Vamos agora dar um pulo para os municípios e depois vamos dar também para as províncias. E vamos terminar com a festa do nosso presidente que nós vamos eleger. O que nós devemos pedir é que os pré-candidatos não ficam só pelas intenções, que apresentem candidatura e só depois de apresentar é que vêm as reivindicações. Agora, eu compreendo também aqui, concordo com o doutor Paquis, quando dizia que nós não podemos diabolizar os mais velhos. E aqui, eu penso que, Fábio, minha câmera é qual? O colega do doutor Cabaça, o doutor renomado advogado Carlos Feijó, não pode brincar com o general Gino Carneiro. O Carlos Feijó, quando diz que se eu entro para as presidências, ganho por 1000 generais, o general Gino Carneiro. É uma péssima brincadeira. É uma péssima brincadeira. Mas estava a brincar. Foi numa outra apresentação que eu vou apresentar. O doutor tem que me deixar falar, mas tem que me deixar falar. Foi na brincadeira. Mas tem que me deixar falar. Sim. Se foi na brincadeira... Utilizou uma ironia, não, mas se foi na brincadeira, é uma péssima brincadeira. Porque o general Gino Carneiro, de 1000, ganha o doutor Carlos Feijó. Ganha o doutor Carlos Feijó. Portanto, isso para dizer o quê? Vamos deixar com que a festa do nosso partido ocorra. Eu compreendo de que está a querer se fazer comparações com a UNITA. Não há comparações com a UNITA. O MPLA é o MPLA. O MPLA tem vocação de Estado. É a UNITA não. A UNITA é a UNITA. O MPLA é o MPLA. Não vamos abrir. É rápido. Você já falou? Não, hoje os senhores estão a muito. Mas estás a dizer que não. Diga, mas no fundo, por quê? O general apresentou, de facto, e disse que há irregularidade. E o seu advogado, José Carlos Miguel, numa entrevista, que não deu entrevista, mas disse a uma rádio, portanto, que há irregularidade. Mas onde? Onde é que está a agora, irregularidade? Não, eu não tenho problemas... Mário. Não está a conseguir apontar não há problemas que o general João Lourenço seja agora, portanto, reconhecido como alguém que tem potenciais para e que tenha, portanto, reunido toda a documentação. Isso não é o problema. O problema é aceitar que os outros candidatos recolham da mesma forma como ele recolheu. Mas não é o presidente. Existem... Doutor Paquis, doutor Mário, um minuto só. Deixa eu falar. Não, daqui a pouco vai. Deixa eu falar. Mas isso é mesmo rápido. Muitos mandatários do general Gino Carneiro estão a ser recusados onde devem recolher na recolha das assinaturas. É tão simples. Nós já dissemos isso aqui várias vezes. O general João Lourenço vai ganhar as eleições neste Congresso, mas façam isso bem, porque senão vai ser impugnado. Custa alguma coisa ouvir o nosso conselho? Okay. Você está até considerado de graça? Sassembele, primeiro é que o presidente Lourenço não intervém na recolha das assinaturas. Cada pré-candidato tem a legitimidade de ir aos municípios, de ir aos CAPs, de ir aos núcleos, recolher assinaturas. Não estão a ser orientados para recusar, portanto, um outro pré-candidato? Permita-me só. Cada militante do MPLA na base não está a ser orientado de que não deve ingressar a qualquer pré-candidato. Agora, se eu, Mário Aragão, subscrever a candidatura do presidente João Lourenço ou subscrever a candidatura do general Gino Carneiro, naturalmente fico limitado de voltar a subscrever a candidatura de um outro pré-candidato. Portanto, cada militante é livre de subscrever a candidatura. Se eu, Mário Aragão, não concordo com o Dr. Carlos de Almeida, não vou subscrever a sua candidatura. Se eu, Mário Aragão, não concordo com o engenheiro Venâncio, não vou subscrever. Não há aqui nenhuma orientação política expressa. Não. Aliás, eu sou militante da comunidade. Ainda não vi nenhum pré-candidato tirando o presidente João Lourenço. Dr. Carlos Cabaça. Tudo o que o Dr. Aragão está a dizer em favor do presidente João Lourenço é porque o presidente ainda está no poder. Eu não estou a dizer... Permita-me só. Eu não estou a dizer nada a favor do presidente João Lourenço. Eu estou a dizer aquilo que é certo.
Aliás, o partido MPLA precisa mais de mim do que eu o MPLA. Doutor Carlos Cavasso. É o seguinte, nós somos jovens, o doutor Aragão também é jovem. Temos muita estrada pela frente. Não podemos e nem devemos aplaudir os erros. O que está acontecendo no MPLA não é um bom sinal para a democracia interna do partido. O MPLA está dividido. A partir do momento que houve-se notícia que na zona de residência de Gino Carneiro e nos seus escritórios existem drones, né, para fiscalizar ou vigiar o que é que ele faz, isso está errado, isso está completamente errado. A grande verdade aqui, socorrendo as palavras do Dr. Paquissa, a grande verdade é que se ao Higino Carneiro, e aliás chamar Higino Carneiro de incompetente, o Dr. Esteves Hilário esteve mal, Teve muito mal. Muito mal. E Muito mal. como jovem não deve ter Muito essa mal. postura. O poder passa, as nomeações são documentos, a todo instante vem exoneração, os homens passam e as instituições ficam. Então vai chamar um indivíduo que foi governador e foi ministro da administração do território, das obras Das obras públicas, públicas. foi governador do Primeiro Plano secretário em Cubano, várias províncias. governador de Luanda, primeiro secretário tanto do MPLA na província de Luanda, catapultou o MPLA a mais alto nível nas províncias em que passou, foi governador no Kwanza Sul. Esse indivíduo é incompetente. Mas tudo isso porque é para proteger tanto os lugares ou os cargos. Não, nós somos jovens, temos de dizer os mais velhos que estão a andar mal. O que está acontecendo no MPLA, tanto está-se a atropelar o estatuto com bulldoze, no completo. Agora, essa engenharia que se encontra, e ainda bem vamos falar sobre o processo da engenheira Isabel dos Santos lá mais para frente, esse é o perigo da bajulação. O perigo da bajulação é esse, leva o chefe ao buraco. Muito bem. E temos aqui um bom exemplo, que é do processo da engenheira Isabel dos Santos. Não sei o que é que o doutor Aragão vai falar sobre esse processo.